Feliz sábado. Gostei desse feliz sábado. Nem precisa repetir duas vezes. É um grande prazer estar aqui mais uma vez. Já faz um tempo. Eu estava pensando ontem quanto tempo faz que eu preguei aqui. E já faz quase 2 anos. Como o tempo passa rápido. Foi em 2021 e hoje tive mais uma oportunidade. Eu ia cantar ao invés de pregar. Só que aí eu troquei a música pela pregação. Em outra oportunidade, eu volto aqui para cantar uma mensagem especial. Eu pensei, será que eu consigo fazer as duas coisas? Mas eu não consigo não, eu fico nervosa, aí não vai dar certo, vai faltar a voz. Então, em outra oportunidade, eu canto uma mensagem musical aqui com os irmãos. Para quem não me conhece, o meu nome é Crislane, eu já faço parte da Igreja Adventista há alguns anos, eu congrego na Igreja Central desde 2009 e nunca saí de lá. Sempre tem a igreja aqui do São José aqui perto e eu sempre continuo indo para a Central, mas é sempre um prazer estar aqui com vocês. Sou casada com o ancião mais bonito da igreja, né? O André está ali. Eu não aceito discrepâncias sobre isso, né? É inquestionável. Sou mãe de 2 filhos, está ali a Alice e o Carlos Daniel. A minha irmã também está aqui com a gente hoje. E espero que o Espírito Santo possa preencher os nossos corações com essa mensagem dessa manhã. Para iniciar, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João, ou João não, primeiro vamos Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Amém? Na minha versão diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Esse versículo, ele é um versículo maravilhoso, porque quando nós lemos, nós percebemos que mesmo antes de nós nascermos para Deus, antes de a gente pisar o primeiro pé na igreja, ouvir a primeira pregação, ler o primeiro versículo na Bíblia, Jesus já nos amava. E quando eu li a primeira vez esse versículo, lá quando eu comecei a ler a Bíblia, há muito tempo atrás, tudo era novidade, né, para mim, tudo era uma grande descoberta. Eu fiquei muito feliz quando eu percebi que mesmo antes de eu saber que alguém tinha morrido na cruz para me salvar, ele já sabia que eu ia aceitar. Ele já sabia, ele já me amava, ele já estava tentando me buscar. Então é bom e é confortante para o nosso coração saber que Jesus ele sempre trabalhou em nosso favor, mesmo antes de a gente nascer. Você já imaginou isso? Antes dos seus avós, seus tataravós, seus descendentes mais antigos nascerem, Jesus já te via hoje. Ele já via você na igreja, participando, pregando, levando a mensagem para outras pessoas. Ele via o dia do seu batismo. Então, por isso, ele se propôs a morrer em nosso lugar. Então, saber disso é de aquecer o nosso coração. É para nos dar a certeza de que, por mais falhos, pecadores e insensíveis que às vezes a gente possa ser, Jesus nos ama mesmo assim. E é sobre uma história de aceitação e transformação que nós vamos estudar nessa manhã. A forma de evangelismo mais exitosa que nós conhecemos até hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. E quem poderia ser o nosso melhor exemplo de evangelismo, se não Jesus? Então vamos agora procurar o livro de João, capítulo 8. Na minha versão diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Então é sobre essa história que nós vamos falar hoje. Essa mulher, ela tinha sido surpreendida
cometendo um adultério. Ou seja, era quebrando o 7º mandamento. E não tinha o que fazer em favor dela. Não tinha como dizer, não, mas talvez não era ela. Ou talvez ela não fez nada. Talvez ela só estava nesse lugar, infelizmente, nessa hora. Não, ela tinha sido surpreendida em flagrante adultério. Então não havia como defendê-la, dizendo que ela era inocente sobre isso. E o que foi que os mestres da lei fizeram? Levaram essa mulher e jogaram na frente de todos, né? E Jesus estava ali. O objetivo maior era fazer o quê? O que vocês acham? Condenar aquela mulher ou conseguir pegar Jesus ali numa situação para condenar Jesus? Condenar Jesus. E Ellen White fala sobre isso. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 461, diz o seguinte: Jesus contemplou por um momento a cena, a trêmula vítima em sua vergonha, os mal encarados dignatários, destituídos da própria simpatia humana. Seu espírito de imaculada pureza recuou do espetáculo. Bem sabia para que propósito fora levado esse caso. Lia o coração e conhecia o caráter e a história de vida de cada um dos que se achavam em sua presença. Esses pretensos guardas da justiça haviam eles próprios induzido a vítima ao pecado, a fim de prepararem uma armadilha para Jesus. Eu já me perguntei isso algumas vezes, né? Então, aqui nós vemos o relato de Ellen White descrevendo a cena como um plano para, na verdade, culpar Jesus. Ela ia ser só um bode expiatório ali, uma armadilha ali, uma mulher que ninguém nem se importava com o nome dela. Eles queriam culpar Jesus. O que ele faria? Essa era uma situação onde aparentemente Jesus não tinha o que fazer. Porque se ele dissesse, então vamos condenar ela, é pecado, existe uma lei prevista para isso, uma condenação, uma pena, então nós vamos apedrejá-la, ele estaria indo contra aquilo que ele falava, o amor, a misericórdia, a aceitação de todos. E se ele dissesse, não, nós precisamos ter misericórdia dessa mulher, aí ele quebraria a lei de quem? De Moisés. E eu, lendo essa história, há alguns anos atrás, não sabia o final da história, né? Era uma novidade para mim. Eu falava, pronto, agora sim, agora eles conseguiram. Não vai ter como é que Jesus vai sair dessa situação? Não tem como ele se livrar dessa situação aqui. Mas Jesus, ele sempre consegue uma resposta perfeita. Por mais que às vezes a gente leia uma história que a gente pense, não, agora não tem como, agora eles conseguiram. Jesus, ele não é inferior a essas armadilhas e ele conseguiu se sair dessa situação da melhor forma possível e sem ofender ninguém. Porque às vezes, quando a gente se sente acuado, nós seres humanos temos uma tendência natural de reagir agressivamente. É isso. Eu posso ser a pessoa mais mansa do mundo, mas se me acuarem, eu reajo. Eu me defendo, porque isso é natural nosso. Se a pessoa nos dá um tapa, o que a gente vai fazer? Vai dizer, não, amigo, o que foi que aconteceu que você veio me bater? Não, a gente não vai fazer isso. Depois a gente pode até conversar com a pessoa. Mas na hora, a gente revida. Aí a gente se arrepende e pensa, não devia ter feito isso. Por que eu fui revidar? Por que eu respondi daquele jeito? Mas a gente revida. Nós reagimos assim. Mas Jesus não. Ele sabia o que eles estavam pensando. Ele sabia qual era o plano, mas ele não revidou agressivamente. E a gente vai continuar lendo a história aqui. Vocês vão perceber. Vamos ler agora o versículo 4 e o versículo 5 de João. Agora eu perdi. Achei. Não fechem a Bíblia, viu? Deixa aí no capítulo 8 de João. Agora a gente vai ler o versículo 4 e o 5. E diz assim, ó. Eu acho que eu já até li o 4. E disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz?
Então agora eles foram diretos. Ele falou: o que o senhor vai dizer aí? A lei de Moisés diz que tem que apedrejar, né? Não sou eu. É claro, não somos nós aqui, fariseus, mestres da lei, que estamos dizendo isso. Quem está dizendo isso? Moisés. E quem orientou Moisés? Deus. Então no final, quem está dizendo para apedrejar a mulher? Deus. O senhor não disse que é o filho dele? E aí, como é que a gente vai resolver essa situação? Mas Jesus, ele sabia que a maior preocupação deles não era castigar a mulher. A maior preocupação deles era conseguir provar que Jesus não teria uma resposta para aquela situação. Que Jesus, na verdade, não era o filho de Deus. Porque se ele perdoasse ela, ele estava indo contra a lei de Deus, que Deus deu a Moisés. E se ele apedrejasse, ele estaria indo contra as suas próprias palavras de perdão. Então, nós vemos aqui que essa mulher, na verdade, era uma vítima que tinha sido instruída, que tinha sido colocada ali naquela situação para o pecado, e que ela era o ponto principal para Jesus, para todo mundo, todos os fariseus ali, o ponto principal era o quê? Conseguir pegar Jesus numa armadilha. Mas Jesus não estava prestando atenção na armadilha deles, dando atenção para isso. Sabe quem era o ponto de atenção para Jesus? Aquela mulher. Eles nem relatam o nome dela, porque não faz diferença, mas para Jesus faz. Porque, na verdade, nenhum ato de Jesus, ele era aleatório. Tudo o que ele fazia era intencional. E a intenção de Jesus ali, primeiramente, era salvar aquela mulher. E segundo, era ensinar para aqueles homens o que era o verdadeiro amor. Porque Jesus, ele olha além do que a gente pode ver. Ele não vê o exterior. Ele não vê a capa, a roupa que a gente veste para vir para a igreja. Ele não vê a nossa capa de cristão. Ele vê o nosso coração. E era esse coração quebrantado, temoroso, ali, trêmulo, que Jesus estava vendo. Uma mulher que já sabia o seu destino. Ela sabia que não tinha jeito para ela. Ela ia ser apedrejada, ela ia ser morta, não tinha o que fazer mais. E ela só estava esperando a hora de começar, né, a jogar a primeira pedra. Mas Jesus via tudo isso, ele via como foi que ela chegou até ali naquela situação, ele via quem foi que planejou que ela fosse pega em adultério, e ele via o seu coração temeroso. Então ele via com os olhos de empatia. Será que a gente tem feito isso como Jesus? Ou será que a gente tem tomado o terrível lugar de fariseus e acusadores? Muitas vezes a gente, infelizmente, se coloca nessa posição de julgar, de acusar o outro, de achar que o pecado do meu irmão é maior do que o meu, porque todo mundo sabe. Porque todo mundo está vendo o que ele está fazendo, mas ninguém sabe o que eu faço. Então o dele é pior, não é? Porque é escândalo, porque é perceptível, é visível. Mas para Deus, o pecado daquela mulher não era diferente do pecado daqueles homens que estavam querendo condená-la. Os dois eram pecadores, um que estava julgando o outro e a outra que havia sido pega em flagrante adultério. Os dois eram pecadores, mas tinha uma diferença. Quem estava com o coração quebrantado de verdade? Com certeza não eram aqueles fariseus, porque eles estavam querendo condená-la. Mas só existe uma pessoa que pode realmente julgar, que é aquele que não tem pecado. E ele não está julgando. Então por que nós às vezes queremos julgar? Porque infelizmente em nós ainda habita o pecado. Esse senso de que porque eu não estou sendo percebida aqui no meu pecado, eu posso apontar o dedo. E isso demonstra o quão pecadores nós somos. Porque quando a gente tem noção de quem a gente gente não aponta o dedo. A gente vai lá ajudar a pessoa a levantar. A gente não condena, a gente ora pela pessoa para que ela se levante. Porque a gente sabe, se ela é pecadora, eu muito mais. E isso só é possível quando nós nos aproximamos de Jesus. Porque quanto mais distantes de Jesus, mais santos nós somos aos nossos olhos, sabia? Porque quanto mais perto de Jesus, mais a gente percebe como a gente não é nada. É um pó ali na terra. Não vale nada. E nós percebemos isso quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós estudamos os 10 mandamentos, quando a gente percebe o quão alto é o padrão de Deus para a nossa vida. E a gente percebe que não importa o esforço humano que façamos, a gente ainda está muito longe de alcançar. Eu lembro de uma vez que eu ganhei aquele livro
Os 10 mandamentos, mas não era esse nome, ele tinha outro nome. Esperança para viver. Eu acho que era uma capinha branca com uma mulher de braços abertos. Há muito tempo. E eu ganhei esse livro e para mim ele foi assim um divisor de águas. Porque eu tinha acabado de ter o estudo bíblico, eu não tinha me decidido pelo batismo. Eu não sei por quê. Se alguém perguntar assim, mas por que não? Eu não sei. Simplesmente acabou o estudo e eu continuei lá. Não fiz nada. E os irmãos continuaram me visitando. Uma irmã foi na minha casa me dar esse livro. Eu lembro como se fosse hoje, um sábado à tarde, simplesmente ela apareceu lá em casa, ficou conversando ali e tirou um livro de dentro da bolsa. Ele não era novo, era um livro que a gente percebia que já estava ali, muito tempo, né, sendo usado. Mas ele foi um livro muito especial para mim. E eu nem tenho mais ele, porque eu também já dei ele para alguém, também não lembro mais para quem foi. E esse livro, cada capítulo, para quem já leu, é maravilhoso, sabe do que eu estou falando, os 10 mandamentos. E quem não leu, leia. Leia esse livro, porque realmente é um livro maravilhoso. Os 10 mandamentos, na Casa Publicadora Brasileira, a última vez que eu comprei, ele estava R$3,50. R$3,50, gente, não paga nem aquela capa dele. Mas eu já comprei várias vezes para distribuir para alguns amigos, mas ele é muito bom. E cada capítulo dele, ele fala sobre um mandamento. Mas ele não chega falando assim direto do mandamento, não. Ele começa contando uma história e no final é sobre o mandamento que ele está falando. E ele mostra de forma esplêndida como é o padrão de Deus para cada um dos mandamentos dele. E eu lendo aquele livro, né? Aí eu lia um, lia outro, e cada capítulo eu ia sentindo aquele tapa na cara que deixa as marcas. Pois era isso que eu estava sentindo. Eu falava, e eu pensava comigo, eu nunca vou conseguir fazer isso. Eu pensava que o primeiro mandamento, amar Deus sobre todas as coisas, era não adorar a imagem, era não adorar ídolos, né? Aí eu leio lá e penso, é muito mais profundo do que isso. Eu achava que não ter outros deuses diante de mim era tão mais simples, né? Mas era muito mais complexo do que eu imaginava. E aí eu lembro que no final do último capítulo desse livro, eu fechei o livro e com a certeza de que eu nunca conseguiria cumprir aqueles mandamentos. E eu me perguntei, então o que eu vou fazer na igreja? Se eu nunca vou conseguir cumprir os 10 mandamentos, e eu sei que a igreja de Deus, ela prega os 10 mandamentos, o que eu vou fazer lá? Se eu sou uma pecadora que nunca, por mais esforço que eu faça, eu vou conseguir cumprir esses mandamentos. E eu chorei. Chorei. Eu lembro da frase de Pedro, né? Chorei amargamente. E eu pensei, o que eu vou fazer, Senhor? Eu não vou mais nem ocupar um banco na igreja, não. Porque eu nunca vou conseguir cumprir isso aqui. Não porque eu não queira, mas porque eu não consigo fazer isso. Eu digo que eu amo o meu próximo quando eu pisco, eu estou gritando com meu irmão. Eu digo que eu vou obedecer pai e mãe quando eu vejo, eu estou respondendo a minha mãe, a minha avó. Então, como que eu vou conseguir fazer isso? E eu chorei. Mas podem acreditar, eu queria conseguir trazer essa cena para a imagem de vocês, para a mente de vocês. Mas pode ter certeza que naquele dia, naquele choro, eu tenho plena convicção de que o Espírito Santo, ele me convenceu de uma coisa. Que não era o meu esforço que ia fazer eu cumprir os 10 mandamentos. Não era pela minha ação humana, pela minha dedicação, mas pelo agir dele na minha vida, é que valia a pena continuar. E eu levantei daquele choro aliviada e com aquela sensação mais maravilhosa que um pecador pode sentir, perdoada. Perdoada pelas tentativas que eu faria de cumprir que eu não conseguiria, mas aliviada por saber que na minha tentativa o Espírito Santo ia me guiar e ele me continuar fazendo, dar um passo de cada vez, até o dia que ele voltasse. Então essa sensação de perdão, de aceitação, ninguém pode dar, a não ser Jesus. Nós podemos tentar cumprir as leis, os mandamentos, mas nós vamos em algum momento falhar. E é nessa hora que a gente não tem que correr de Jesus, mas para se aproximar dele e pedir perdão e continuar na caminhada, porque é isso que vai fazer diferença no final das contas. Aqueles que caminharam e desistiram no último dia, não vão receber a coroa da vida. Mas aqueles que podem ter relutado a vida inteira, mas que no último dia se arrependeram, eles vão receber. E nós precisamos ser essa pessoa que, mesmo sabendo que ainda falta um longo caminho para a perfeição, nós não vamos desistir. E essa mulher, ela se sentia assim também. Ela se sentia ínfima diante daquelas pessoas julgando ela. Se sentia a pior das pecadoras, se sentia a pior das mulheres entre todas as mulheres que já haviam nascido.
Mas tinha uma pessoa que não olhava para ela assim. E essa pessoa era Jesus. E é só Ele que olha dentro do nosso coração e consegue ver as nossas fragilidades, as nossas pecaminosidades e mesmo assim nos amar. Porque quando as pessoas nos conhecem, percebam quantas pessoas você já conheceu que se afastaram. Que quando conheceu você de verdade, não gostou tanto assim, né? Não vale a pena ser amigo do fulano, do Beltrano. Mas existe aquelas pessoas que não vão, que elas continuam lá sendo suas amigas. E Jesus é esse amigo que mesmo te conhecendo de verdade, ele não vai te abandonar. Mesmo que todo mundo se afaste, ele não vai se afastar. E aqui, continuando nossos versículos, vamos ler agora o versículo 6. E ele diz assim, o versículo 6 de João. Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. E olha só, de todas as coisas que nós temos relatadas na Bíblia sobre Jesus, essa foi a única situação em que Jesus escreveu alguma coisa. Tudo que nós sabemos sobre Jesus, as palavras que ele disse, as situações que ele colocou e as coisas que ele agiu em relação às pessoas, nós temos através dos discípulos, daqueles que conviveram com Jesus. Mas Jesus mesmo escrevendo, nós só temos essa situação. Infelizmente não temos o que ele escreveu. Sim. Aí no caso, a gente vê Deus, né, sendo colocado como Deus. Mas aqui como Jesus encarnado, como Filho de Deus, essa é a única vez que ele escreveu. E aqui nós vemos que Jesus ele não chegou afrontando os fariseus, discutindo, não. Ele agindo pacificamente, como sempre. E ele começa a escrever na areia. E alguns estudiosos da Bíblia, eles relatam sobre o que poderia ter sido escrito, porque nós não sabemos o que ele escreveu. De fato, nós não sabemos, porque era na areia. Se a gente escreve na areia aqui, e passa um vento, de tarde tem alguma coisa do que a gente escreveu? Não tem. Imagine no tempo que todo mundo estava andando para lá e para cá, não é? Então a gente não sabe o que ele escreveu. Mas eles acreditam, os estudiosos acreditam que pela situação, pelo contexto narrado, Jesus escrevia os pecados daquelas pessoas que estavam ali presentes. Entendeu? Então não é uma coisa que a gente tem aqui escrito. Eu não posso abrir a Bíblia e dizer para vocês, no versículo tal está dizendo isso, porque nós não temos. Mas os estudiosos acreditam que pelo relato seja isso. Então, considerando essa situação, nós percebemos que Jesus ele não queria, na verdade, agir de forma a uma reação agressiva. Mas ele queria que todo mundo ali tivesse a plena noção de que a única pessoa que poderia julgar alguém ali era ele. Que todos os outros que estavam ali condenando e jogando a mulher no chão, dizendo, e agora o que a gente vai fazer? Porque a lei de Moisés diz que temos que apedrejá-la. Todos aqueles ali também, em algum momento, eram culpados. De algum ponto ou outro. Porque, na verdade, nós não somos melhores do que aquele que tem o seu pecado explícito. Porque esse apenas causou um escândalo público. Mas e o que eu estou fazendo que ninguém vê? O que será que passa na minha mente que ninguém sabe? E hoje é tão fácil esconder o que a gente faz, não é? Porque a gente tem o quê? Um celular, né? Tem internet, tem computador, eu posso conversar com alguém, ninguém vai saber. Eu posso curtir uma foto, pesquisar coisas na internet que não é do agrado de Deus, assistir coisas que não é do agrado de Deus, e ninguém vai saber. Mas Deus sabe. Assim como aqueles fariseus também tinham os seus pecados que ninguém sabia. Mas Deus sabia. Deus vê além do exterior. Ele vê o que está dentro do nosso coração. E isso é o que importa. Porque não vai fazer diferença o que eu estou mostrando, mas sim o que eu tenho de fato guardado dentro de mim. E aqui, nós lemos até o versículo 6, não é? Então vamos continuar aqui, a partir do versículo 7. Diz assim: visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Nesse momento, eu creio que a cena ela mudou de situação. Sabe aqueles filmes que tem uma grande reviravolta, que a gente está assistindo e que a gente tem certeza que vai acabar de um jeito,
mas depois acaba de outro? É assim que eu imagino essa cena aqui. Porque quando eu leio, eu fico imaginando a cena na minha cabeça, né? Eu não consigo ler sem imaginar. É como se eu estivesse assistindo. E eu fico imaginando todo mundo ali com aquela cara de acusação. E quando Jesus fala isso, a fisionomia muda, né? Aí todo mundo começa a ficar assim um pouco desconfiado. Lembra que deixou uma panela no fogo. Lembra que deixou uma roupa lá para secar. Eu vou ali só tirar aquela roupa ali do varal. E de repente, todo mundo se afastou. Porque quem era ali que estava sem pecado? Ninguém. Só Jesus. E ele era quem estava perguntando. Então, quando nós nos colocamos nessa posição de acusador, nós temos que nos lembrar de que Deus ele está vendo o que nós estamos fazendo no escondido e que ninguém vê. Nós temos que lembrar que, na verdade, aquele que poderia nos condenar é quem nos perdoa, é quem nos chama para a salvação. E esse é o motivo pelo qual eu gosto tanto de estar na igreja e fazer as coisas na igreja. Porque aqui é o único lugar que eu me sinto à vontade, sem julgamentos. As pessoas, eu nem gosto que as pessoas descubram que eu gosto de cantar. Eu não sei porque que eu caio na besteira às vezes de compartilhar algum vídeo assim, mas na verdade eu quero compartilhar a mensagem, né, da música e acabo expondo para as pessoas que eu gosto de cantar. Aí pronto, aí todo mundo começa a falar, vamos cantar não sei o quê, aí tem um evento na escola, quer que eu cante na escola, e eu não quero cantar. Aí acontece, é sempre na escola, né? E aí eu tento me desviar e ali só para não cantar, porque quando a gente vai cantar em algum lugar assim, tipo na escola, e eu já digo logo, eu só canto se for música evangélica. Aí eles falam, não, mas pode cantar. As pessoas não olham como a gente vê o olhar na igreja. Porque quando eu canto na igreja, a primeira vez que eu cantei foi na igreja. E eu quero continuar cantando aqui. As pessoas estão ali não para avaliar se você desafinou, ou se você saiu um pouquinho ali do tom, ou se perdeu o tempo do playback. Mas elas estão ali para adorar a Deus. E o que você está oferecendo, seja bom para o mundo ou não, é o seu louvor, é a sua adoração. Então isso me conforta, isso me traz a aceitação que eu gosto. Mas lá fora não, as pessoas estão te avaliando, elas querem te dar uma nota. E eu não quero participar do The Voice, não quero participar de nenhuma dessas coisas aí, não quero gravar CD, não quero fazer show, não quero fazer turnê. Eu só quero cantar para adorar a Deus. E eu vou me esforçar para ser bom, mas não para agradar os outros, mas para agradar aquele que me criou. Então esse é o motivo de a igreja ser aquele lugar onde nós deveríamos nos sentir aceitos, com as nossas falhas, com os nossos desafinados, às vezes, né? Saindo no tempo do playback, mas é para adorar a Deus. E esse é o motivo. E Deus, ele nos mostra que ele nos aceita. Mesmo às vezes a gente fazendo coisas erradas, coisas que não desagradam, e na verdade não quer dizer que Deus aceita o pecado. E às vezes a gente vê muitas vezes as igrejas lá fora pregando isso, não é? Que você aceita Jesus e você não precisa mudar nada. Você vem do jeito que está e continua do jeito que está. Mas a realidade é que Jesus nos chama do jeito que nós estamos. É por isso que o versículo inicial, ele disse que Deus nos mostra o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós o quê? Ainda pecadores. Isso mostra que Jesus nos ama mesmo quando a gente não conhece Ele, mesmo quando a gente está fazendo tudo errado, mesmo quando a gente está lá no mundo. Isso é o que mostra. Mas não quer dizer que Jesus ele aceita e ele gosta de conviver com o pecado. Ele ama e aceita o pecador, mas o pecado ele abomina. Então como fazer? Se eu sou um pecador, eu preciso abrir mão da minha própria vontade. Eu preciso me aproximar cada vez mais dele. Porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, mais eu tenho consciência do meu pecado e mais eu vou querer te deixar aquele pecado para trás, para que eu possa cada vez mais estar perto dele. Então isso é a maior pregação que Jesus fez para nós. É o maior evangelismo. É a tática de evangelismo mais certa. É o amor e a aceitação. Não adianta a pessoa chegar e dizer, meu irmão, você tem que deixar de usar isso e aquilo. Meu irmão, você tem que mudar suas vestimentas. Porque senão você não pode congregar aqui na igreja adventista. Porque aqui na igreja todo mundo se veste X, usa Y e não faz isso. Não é assim. Não foi assim comigo. Porque quando eu vim para a igreja, eu tinha 2 saias. E eu tinha vergonha de ir para a igreja de calça. Porque eu olhava para as mulheres e todo mundo estava de saia. E eu não tinha saias, né? Eu só tinha 2 porque ia para a escola, de saia não dava para ir para a escola, aí eu só usava calça. E eu ficava com muita vergonha. Até que um irmão, né, um amigo meu me disse, Crislane, é melhor tu vir para a igreja de calça do que não vir. Então vem com a roupa que tu tem.
E aí depois, né, com o tempo vai comprando outra, se tu quiser. E aquilo ali tocou meu coração. Ninguém nunca me disse, tira isso, tira aquilo, bota uma blusa assim, bota uma blusa assado. Eu me senti aceita do jeito que eu era, mas eu não continuei do jeito que eu era. Porque Deus, ele vai transformando e ele vai tirando, sabe? Aquelas coisinhas que a gente gosta, aos pouquinhos. E aquilo que a gente não abria mão, não faz mais diferença. A gente começa a achar que besteira, eu gostava daquilo ali, isso aqui é tão melhor. Porque Deus, ele vai transformando aos poucos, através do amor, através da aceitação, através do não julgamento. Aquele que pode nos julgar é aquele que nos aceita. E o pecado vai parecendo tão asqueroso aos nossos olhos que a gente larga, que a gente deixa para lá. E essa é a tática que Jesus usou de evangelismo para aquela mulher. Todo mundo olhava para aquela mulher como alguém que deveria ser condenada. E Jesus olhava para ela como alguém que merecia ser salva. Foi assim que Jesus olhou para mim, foi assim que ele olhou para você. E é por isso que você está aqui nessa manhã. Porque ele olhou com aquele olhar dizendo, eu posso salvar ele. Eu posso salvar ela. Eu só preciso ter um pouquinho mais de paciência, eu só preciso amar um pouco mais e eu sei que um dia ela vai me aceitar. Eu sei que um dia ele vai me aceitar. E esse amor tão grande nos aceitou e ele continua trabalhando dia a dia para que o nosso coração seja transformado, para que quando ele volte a gente esteja preparado. E na continuação da história, a gente vê assim, no versículo 9. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E ela respondeu, né? Ninguém, Senhor. Declarou a Jesus. Então, não a condeno, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Então, perceba como é a estratégia de Jesus. Ele chega e ele diz, alguém te condenou? E ela diz, não, Senhor. Todos foram embora. Então, ele diz, mulher, eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Ou seja, Jesus disse, olha, eu te perdoo. Eu te aceito, mas agora mude a sua vida. E nós vemos nos demais livros da Bíblia, na continuação da história, que aquela mulher que tinha tudo para continuar naquela vida de pecado, para ser apedrejada, para aquele ter sido o último dia da vida dela, se tornar uma das mais fiéis seguidoras de Jesus. Porque Deus olhou através do pecado, olhou através daquela capa, olhou através daquela situação que aparentemente não tinha solução. E Ele a perdoou. É assim que Jesus olha para nós. Às vezes, a gente olha para alguém lá fora e não consegue imaginar aquela pessoa como um cristão, como um adventista do sétimo dia. E a gente pensa assim, com algumas pessoas que têm uns costumes errados, falam, não, aquele ali eu acho difícil, ó. E nós temos esse costume de querer rotular quem é possível de salvar e quem não é. Mas Jesus, ele olha através daquilo ali, ele olha muito além e ele olha para cada um de nós como um salvo. Ele olha para cada um de nós como uma pessoa que pode ser um instrumento nas mãos dele. E quando nós vamos parar para pensar como foi que a gente chegou aqui na igreja, nós temos uma história, não é? Nós temos às vezes a história dos nossos pais, que começaram há muitos anos, ouviram a mensagem e foi passando de geração em geração e chegou até você. Ou então você tem a história de você mesmo que ouviu em determinada situação da sua vida um convite para participar de um pequeno grupo, para participar de um estudo bíblico, participar de uma classe bíblica ou acompanhar um amigo na igreja. E aí você tem a sua história. Porque em determinado momento a gente ouve pessoas falando assim, eu não estou gostando muito de ir na igreja porque os sermões estão assim um pouco monótonos, né? Fulano de tal vai pregar hoje, eu acho que eu nem vou lá, né? Tão chato e tal. Às vezes a gente ouve esse tipo de comentário, infelizmente. Nós ouvimos. Mas eu digo para vocês, sermões, eles vão e vêm. Quantas pessoas já passaram aqui por esse púlpito desde que começou a construir a igreja? A gente tem aí uma incontável lista de pessoas, não é? Várias pessoas aqui. Eu já disse que já faz 2 anos que eu vim aqui. Só que não foi só eu que preguei. Então, imagine nesses 2 anos quantas pessoas não já pregaram no sábado, na quarta-feira e no domingo. Muitas pessoas. Você se lembra de todos os sermões que você ouviu? Não. Por mais que a sua memória seja boa, você não se lembra de todos os sermões.
Às vezes a gente se lembra de um ou outro, né, que foi marcante numa situação assim. A gente lembra de uma parte, de um versículo que a pessoa contou, de um exemplo, né, de uma história. A gente lembra, mas de todos os sermões a gente não vai lembrar. Mas tem um sermão que você sempre vai se lembrar. Sabe qual é? A sua experiência com Deus. Quando foi que você aceitou? Por que você aceitou? Isso você não vai esquecer. Aquela experiência diária que você se propõe a ter com Deus, isso a gente não esquece. Parece que apaga, sabe, as outras coisas, mas aquilo fica guardado. Eu não esqueço desse livro que eu ganhei, ó, faz tanto tempo. Eu não esqueço da primeira vez que eu fui convidada para ir à igreja e que era até um culto de louvor. E eu lembro até que o Orleans cantou. Eu lembro até a música que ele cantou. Ó, eu não esqueço isso. Eu não esqueço o versículo que um amigo meu abriu para ler, que era a história, a parábola do semeador, que ele leu aquela parábola para me convidar para ir à igreja, a primeira vez. Então, esse tipo de coisa a gente não esquece. Aquela experiência com Deus. Então, não venha para a igreja esperando que apareça um grande pregador com um grande sermão. Venha para a igreja buscando ter uma experiência real com Deus. É isso que você não vai esquecer. Não olhe para as pessoas como os fariseus olhavam para aquela mulher. Vamos tentar modificar a nossa visão mental de olhar para as pessoas como um possível salvo, como alguém que pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus, ele pode levantar qualquer um de nós para fazer grandes coisas, assim como ele pode levantar qualquer uma dessas pessoas que está indo e voltando do serviço hoje, no sábado, para fazer grandes coisas. Ele pode ver além do que os nossos olhos podem ver. Aquela mulher que tinha tudo para continuar na vida de pecado e não ser salva no final da vida, viveu o restante da sua vida agradecendo e adorando a Deus pela salvação que ele ofereceu. O único que poderia apontar o dedo para condená-la e dizer que ela deveria mudar isso e aquilo e aquilo e aquilo, foi o que disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Assim como Deus também olhou para nós um dia com esse olhar de aceitação e de perdão, e por isso nós estamos aqui, nós devemos oferecer aos nossos irmãos, aos nossos amigos, o mesmo olhar de aceitação e perdão. Porque é isso que vai fazer diferença no evangelismo. É porque um dia alguém segurou na sua mão e disse: sente aqui, meu amigo, vamos ouvir a mensagem sem prestar atenção na sua roupa, no seu calçado, se você já tinha vindo com aquela sandália ou com aquela saia alguma vez, que você está aqui. Eu não sei se alguém percebeu que eu só tinha 2 saias quando eu comecei para a igreja. Mas eu me lembro que todas as vezes alguém sentava perto de mim, me emprestava uma Bíblia, porque eu não tinha uma. Eu lembro que quando eu sentei na lição da escola sabatina, e eu lá sabia o que era a lição da escola sabatina, eu não sabia, mas eu via que todo mundo tinha um caderninho, né? Que eles abriam todo sábado e começavam a estudar. Eu lembro que uma pessoa chegou, olhou assim para mim e falou: você tem lição? Eu falei: não. Ela falou: pois pega a minha. E eu ainda tenho essa lição guardada. Porque são essas atitudes, essas pequenas situações de aceitação é que vai fazer diferença na vida de alguém. Que vai fazer com que alguém que entrou a primeira vez aqui na igreja, sentou do seu lado, assim um pouco tímido, se sinta aceito, se sinta amado, se sinta realmente parte do povo de Deus. Era assim que Jesus olhava para cada uma daquelas pessoas que estavam sempre a rodeá-lo. Se a gente for estudar aqui na Bíblia os encontros que Jesus teve com as pessoas, me fale uma situação que Jesus encontrou com alguém e que a conversa que ele teve com essa pessoa não era a intenção de salvar. Você não vai encontrar. Porque todas as vezes que Jesus se encontrava com alguém e ele olhava para essa pessoa, ele dizia: eu preciso salvar essa pessoa. Nicodemos, na noite, né, no escuro, tentando procurar Jesus, ele vai lá e salva Nicodemos. A mulher que estava há anos, já tinha gastado tudo que tinha para tentar se curar, tenta pensar: não, mas eu só preciso encostar na roupa dele. Jesus vira e vai conversar com aquela mulher. Então, todos os encontros que Jesus teve, a intenção, na verdade, era salvar. Então, nós temos esse nome de cristãos com um motivo. Nós temos essa grande missão de também nos encontrarmos com as pessoas e sermos esse ponto de salvação. Quando as pessoas elas olham para você como um cristão, ela olha para você como um ponto de salvação também. E às vezes é pesado carregar esse fardo, não é? De saber que as pessoas olham para nós
E elas querem encontrar salvação em você. Elas querem que você ofereça uma palavra. Elas olham e dizem, mas você é diferente. As pessoas costumam dizer isso pra gente quando elas sabem que a gente é cristão. E às vezes elas nem sabem, não é? E elas perguntam, mas depois de uma conversa, depois de um tempo, ela fala, daquele jeito que as pessoas perguntam, mas tu é crente, não é? E aí quando a gente fala, a pessoa diz, eu percebi. Mas como? Tem uma plaquinha aqui dizendo, sou adventista do sétimo dia? Não. Então como é que elas sabem? Por causa do amor que nós oferecemos nas nossas palavras. Por causa da aceitação que nós oferecemos a elas sem julgamentos. É isso que o evangelismo verdadeiro que Jesus nos ensinou vai fazer. É quando nós aprendemos a amar as pessoas do jeito que elas são, que essa igreja a gente vai ter que comprar mais cadeiras. Que a gente vai ter que abrir novas igrejas em outros bairros, porque não está mais cabendo aqui. É esse o evangelismo que vai funcionar. É porque nós vamos aprender, de fato, a amar as pessoas como Jesus nos amou. É porque Jesus nos amou, sendo nós ainda pecadores, que nós precisamos amar o nosso próximo. E eu sei que essa vai ser a pregação mais marcante da sua vida. Não essa que eu estou fazendo hoje, mas a sua experiência de fato com Deus. Essa vai ser a pregação. Que não importa quem venha balançar a sua fé, você vai se firmar, porque você sabe que aquele que prometeu é fiel e verdadeiro, e ele vai cumprir, e ele vai voltar. Eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter que pregar, eu não sei quanto tempo a gente ainda vai ter que se reunir nessas paredes, mas eu sei de uma coisa, Jesus vai voltar. E quanto antes a gente estiver preparado para esse grande dia, melhor. Porque assim vai parecer que vai ser mais rápido. Porque quando a gente está ocupado, o tempo passa mais rápido, não é? Então que a nossa ocupação principal seja, em todos os nossos encontros com as pessoas, que nós sejamos um ponto de salvação, assim como Jesus era. Para que esse nome de cristãos faça realmente diferença na nossa vida. Que essa mensagem possa ficar nos nossos corações. Que as pessoas possam olhar para nós e ver realmente um cristão, alguém que ama, alguém que aceita e alguém que está ali simplesmente para repassar a missão do seu mestre, que é a salvação em Cristo Jesus. Que Jesus possa nos abençoar nessa manhã. E eu quero convidar os irmãos mais uma vez a se colocar de pé para que a gente possa fazer uma oração e lembrar que tem uma pessoa. Sim, vamos ficar de pé para que nós possamos fazer mais uma oração. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te somos gratos, Senhor, pela vida e por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou e por isso nós estamos aqui nessa manhã, na tua santa casa. Obrigado porque o Senhor nos perdoa, mesmo tendo tantas falhas, tendo tantos pecados, o Senhor continua nos amando. Queremos, Senhor, oferecer a Ti a nossa vida do jeito que nós somos, que o Senhor possa nos mudar, nos salvar, para que a gente possa estar preparado no dia da Tua volta. Queremos entregar em Tuas mãos também a vida dos Teus filhos que estão enfermos. O Senhor sabe quem é, o Senhor conhece o nome, está no hospital, internado, mas que o Senhor possa visitá-lo nesse momento. Nós sabemos que se for da Tua vontade, o Senhor pode curar toda e qualquer enfermidade. Não existe nada impossível para o Senhor. E nós oferecemos essa vida em Tuas mãos para que o Senhor possa cuidar, restaurar e trazer de volta ao seu lar. Esteja, Senhor, com todas aquelas pessoas também que não puderam vir à igreja hoje, que o Senhor possa estar com elas. Traga, Senhor, no próximo culto, que o Senhor possa visitá-las nesse momento. Perdoa os nossos pecados, continua conosco no restante desse sábado. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.